Por que cristãos foram presos em Brasília? Livro de Provérbios, capítulo 24, versículo 21. Comentário de Mário Persona. Existe uma palavra que é muito usada em marketing, também em administração de empresas. Essa palavra é mindset. O que é mindset? É mentalidade ou padrão mental de comportamento. Então, isso costuma ser ensinado em marketing, também em administração, que uma pessoa precisa mudar o mindset dela para se adaptar aos novos tempos, a uma nova empresa e etc. e tal. Na realidade, essa palavra se aplica bem também, aqui no caso, uma vez que nós temos no Antigo Testamento os 10 mandamentos e mais 300 e tantas ordens, e obviamente seria uma loucura a gente tentar seguir como se fosse levando uma carteirinha no bolso, deixa eu ver como é que eu devo agir aqui em relação a isso, né? É claro que tem muita coisa lá que nos mostra, nos aponta o caminho de como andarmos nesse mundo como filhos de Deus. Quando você é adotado numa família, você veio de uma outra cultura, de uma outra família, de outros costumes, você tem que mudar o seu mindset para se adaptar a essa família, mudar a sua mentalidade, a sua maneira de pensar para se adaptar a essa família. E assim é conosco. Nós fomos trazidos para a família de Deus, que tem um mindset, tem uma mentalidade completamente diferente do mundo. E aí nós devemos buscar saber qual é essa mentalidade. Essa mentalidade é aquela que o Senhor Jesus expressou aqui na sua vida. Porque nele se cumpriu a lei, não é? Porque ele andou exatamente da maneira que o Pai queria que andasse. Então ele é a expressão exata dos mandamentos do Senhor. Muito, muito bem colocado, né? Que não são os 10 mandamentos, embora o Senhor tenha dado os 10 mandamentos. Mas lembre-se que na lei dizia: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. E o Senhor precisou falar: eu, porém, vos digo. Tem algumas vezes nos evangelhos que nós vemos a expressão eu, porém, vos digo. Quem é esse que podia dizer contrariamente ao que a lei tinha dito? Aquele que iria andar aqui na terra da maneira de agradar ao Pai. Então, se eu quero saber quais são os mandamentos do Senhor Jesus, ele é. A sua maneira de andar, a sua mentalidade é a maneira de andar segundo a vontade do Pai, na casa do Pai, de acordo com aquilo que Deus exige de nós. Não são pesados os seus mandamentos, isso é importante entender. Agora, é um exercício bom, às vezes eu fico pensando nisso, eu reajo de alguma maneira, tipo, fico irritado com uma coisa que aconteceu ou com alguém, e aí na mesma hora eu penso o seguinte: como é que o Senhor Jesus reagiria nessa situação? Aí eu vou descobrir qual era o mandamento dele em relação àquela situação, porque existem muitas provas nos evangelhos e também nas epístolas de como o Senhor reagiria naquela situação. E nós devemos buscar essas provas. Essa semana eu publiquei um vídeo falando das manifestações, por que cristãos foram presos invadindo o Congresso em Brasília. Acho que era esse o título. Por que os cristãos foram presos, ou não porque os cristãos, mas porque cristãos, pessoas que se denominam cristãs, foram presas invadindo o Congresso. E recebi muito xingo de manifestantes que certamente não concordaram comigo, porque o que eu mostrei ali é que a gente quer saber a maneira de agir em relação à política, às coisas que acontecem no nosso país. Procure saber qual era a maneira de agir do Senhor Jesus. Ele invadiu algum palácio para protestar contra o imperador? Será que ele promoveu passeatas pelas ruas
para derrubar o governo de César, ou ainda o governo que fosse o governo fantoche de Herodes. Não, ele não moveu uma palha. Do jeito que o mundo estava quando ele chegou aqui, o mundo continuou depois que ele saiu aqui, só que muito mais culpado. Porque quando ele saiu daqui, ele foi tirado. Ele não saiu, ele foi tirado. Ele foi morto por mãos dos homens, dos religiosos, hebreus e romanos também. Um dia um judeu me xingou porque eu falei que os judeus mataram Jesus. Ele disse que não foram os judeus, foram os romanos. Mas claro que foram os judeus que entregaram ele à morte. Então, essa maneira dele andar aqui, certamente nós encontramos nos seus passos, né, que a gente vê aqui, tem algumas passagens até, sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, está em Efésios capítulo 5, versículo 1. Sede, pois, imitadores de Deus. Como é que eu posso ser imitador de Deus que eu nunca vi? Ah, eu vi sim. Ele está nos evangelhos, andando aqui. Deus manifestado em carne, o Filho de Deus perfeito. E andai em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós em oferta e sacrifício a Deus em cheiro suave. É claro que às vezes nós não vamos encontrar uma ordem literal no modo do Senhor Jesus andar, porque é preciso observar o seu andar. Não vamos encontrar assim, número 36, né? Mandamento do Senhor, número 36. Faça isso, isso, aquilo. Mas nós temos toda a palavra de Deus, e no momento que nós abraçamos a palavra de Deus como um todo, tendo em mente que era o andar do Senhor Jesus, o cumprimento da palavra de Deus, porque essa era a maneira de cumprir a palavra de Deus, aí nós vamos também buscar, até no Antigo Testamento, detalhes. O que fazia o Senhor andar dessa maneira? Hoje alguém me mandou um versículo muito interessante em Provérbios 24, versículo 21. Na versão Almeida corrigida, fica meio difícil mesmo de entender. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te ponhas com os que buscam mudanças. Mas a pessoa me mandou o versículo na versão Almeida atualizada, revista e atualizada, e aí fez todo sentido. Fez todo sentido. Teme ao Senhor, filho meu, e ao rei, e não te associes com os revoltosos. Então, se hoje tem mais de 1.000 pessoas presas, porque mesmo alguns deles dizendo-se cristãos, com a Bíblia na mão, ajoelhados na chuva e tudo mais, por que estão presos? Porque se associaram aos revoltosos. E é tão claro isso aqui, por que ninguém enxerga uma coisa dessa, né? Que o exemplo do Senhor Jesus, ele nunca se associou aos revoltosos. Ele simplesmente caminhou aqui em obediência ao Pai, com esse mindset, vamos usar de novo a palavra em inglês, fica chique, né? Esse mindset, essa atribuição mental, essa mentalidade de agradar o Pai em tudo. E quando nós buscamos ter essa mesma mentalidade do Senhor, nós não vamos errar. Porque nós vamos perguntar, o que o Senhor faria nessa situação? Aí nós vamos lembrar de passagens dos evangelhos, ou mesmo passagem das epístolas, porque os mandamentos do Senhor também estão nas epístolas. Alguém às vezes retruca, né, que eu coloco aquela passagem de 1 Coríntios 14, que fala, não permito, 1 Coríntios capítulo 14, as mulheres permaneçam caladas nas igrejas. No versículo 34, as vossas mulheres estejam caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E alguns vêm e falam, mas escuta, isso aí era para aquele tempo. Hoje, na sociedade moderna, nós não podemos agir assim. Ué, por que não? Isso aqui é mandamento do Senhor. Não, isso aí não está na lei. Isso aí não está lá nos 10 mandamentos. Bom, então acrescenta lá o 11º, no versículo 37.
se alguém cuida ser profeta ou espiritual, reconheça que as coisas que vos escrevo são mandamentos do Senhor. Então, se alguém quiser saber quais mandamentos do Senhor não foi possível encontrar nos evangelhos, por exemplo, leia Paulo. Leia as cartas de Paulo, porque as coisas que Paulo escrevia eram mandamentos do Senhor. Tão claro isso, tão simples, né? Tão cristalino. Nós encontramos essas passagens que às vezes a pessoa vem e retruca das irmãs cobrirem a cabeça com véu, ou com cobrirem a cabeça. Na verdade, a palavra véu não existe na passagem, né? A passagem é cabeça, tem as mulheres a cabeça velada. Velada é escondida, coberta, escondida. Transformaram isso em véu. Aí todo mundo pensa no pano furadinho. Mas velada é escondida. Como se esconde uma cabeça? Você esconde a cabeça com um chapéu, com um lenço, com um pano de prato, com qualquer coisa, você pode esconder a cabeça da mulher, não é? Mas alguns alegam que não, que isso é para outro tempo. Bom, mas veja que não é, ou que isso é machismo, né? Alguns alegam que isso é machismo. Mas veja que ali não está falando das mulheres, está falando dos homens. Os homens mantenham a cabeça descoberta. Ah, então isso é feminismo, porque você está falando dos homens, então está falando contra os homens. É para os dois. Para um é de um jeito, para o outro é do outro. Então os mandamentos do Senhor permeiam toda a Bíblia e principalmente os evangelhos nas suas atitudes, na sua maneira de pensar e de agir, e também nas cartas dos apóstolos, e a gente pode pensar em especial do apóstolo Paulo, porque ele próprio afirmou que o que ele escrevia eram mandamentos do Senhor. E tem mandamentos do Senhor também, até no livro de Atos, né? Quando a gente encontra lá em Atos, eu acho que em Atos 20, mais bem-aventurada a coisa é dar do que receber. E ali ele menciona isso como Jesus tendo dito isso. Mas se você vai nos evangelhos, você não encontra o Senhor dizendo isso. Por que não? Porque nós não sabemos se ele disse isso realmente nos evangelhos, ou se o autor de Atos estava apenas mostrando, representando a maneira de ser e de agir do Senhor. A maneira de se comportar, as suas atitudes, as suas maneiras aqui neste mundo, porque era assim que a sua mentalidade era essa: a melhor coisa é dar do que receber. Em tudo que ele fez, melhor coisa é dar do que receber. E como é difícil a gente entender isso, né? Está tudo tão claro, tão cristalino na palavra de Deus, que eu não posso querer ser o primeiro da fila, eu não posso querer só ganhar, né? Viver segundo a lei de Gerson, levar vantagem em tudo. Eu tenho que buscar como é que o Senhor agia, como é que ele fez nessa situação. Alguém ficou até bravo, então quer dizer que se a pessoa bater em você, você vai dar outra face? É o que o Senhor fazia, não é? É o que o Senhor fez, é o que o Senhor falou, isso é mandamento do Senhor. Não adianta eu retrucar contra isso, é o mandamento do Senhor. A maior coisa é dar do que receber. O versículo em Atos é esse. Atos 20. A passagem que eu citei é Provérbios 20, 24, 21. Eu devo ter mencionado errado. 24, 21, na versão Almeida atualizada. Em outras versões, parece que fica meio nebulosa a frase, mas na atualizada está boa, porque é os revoltosos, e tem uma outra versão que fala também, não te associes com os rebeldes. E veja que essa passagem está ligada ao Senhor e ao rei. Filho meu, teme o Senhor e o rei. Não te associes com os rebeldes. Quem são os rebeldes? Os que agem contrariamente ao Senhor e ao rei. Que rei? O presidente do país para nós, né? Nós não temos um sistema monárquico, mas nós consideramos que a autoridade máxima no país é o presidente. E daí, quem lê lá em Romanos, tudo que devemos em relação às autoridades vai entender isso. Não vai se rebelar contra o rei e nem contra o Senhor, porque seria rebelião também contra o Senhor.
Visite respondi.com.br. Visite também 3minutos.net.